Olá, pessoal, boa noite. Hoje, dia 24 de setembro, nosso Setembro Roxo 2024, iniciamos mais uma live desse Setembro Roxo. Hoje o tema da live é muito especial, é uma live pedida, é um tema que vocês estão sempre perguntando, sempre querendo saber. Então eu estou muito feliz que a gente trouxe essa live, a gente teve esse convite aceito para falar sobre esse tema, que é um tema recorrente. Antes, eu vou esperar todo mundo entrando, e aí eu vou dar uns recados por enquanto, tá certo? Ontem, né, iniciou a semana global da PTI. A gente precisa entender o seguinte, gente, o Dia Mundial da PTI não é um dia fixo no calendário. O Dia Mundial da PTI é a última sexta-feira do mês de setembro. Então, cada ano esse dia varia. O Dia Mundial da PTI este ano é no dia 27, sexta-feira. Então, este ano, o Dia Mundial da PTI é dia 27 de setembro. Ah, quem inventou isso? A Aliança Internacional, porque a gente que criou o Dia Mundial, então nós que determinamos que é a última sexta-feira de setembro. E é o calendário seguido pelos mais de 32 países que estão na aliança. Última sexta-feira de setembro. Este ano, Dia Mundial da PTI não é hoje, é na sexta-feira, dia 27. Essa informação de hoje está equivocada aí onde vocês viram, não sei, mas não é hoje. Outra coisa, Dia Nacional da PTI. O Dia Nacional da PTI ainda não foi aprovado, é um projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Deputados, vocês sabem, porque eu faço parte, já mostrei aqui para vocês, a minha luta lá com os deputados, tem que passar por todas as comissões da casa para ser votado, para ir para plenário, para ser votado, ser aprovado o Dia Nacional da PTI. Tá uma burocracia, mas estamos avançando. O Dia Nacional da PTI foi instituído para ser no dia 30 de setembro. Por quê? Porque é o último dia do mês, então a gente trabalha o mês inteiro falando sobre a PTI, conscientizando, e aí no último dia seria um dia nacional. Então, assim que a lei aprovar, vai ser dia 30 de setembro, o dia brasileiro, o nosso dia nacional da PTI. O dia mundial é a última sexta-feira de setembro, este ano, dia 27. Então, só quero esclarecer, porque tem gente que está confundindo as datas, só para esclarecer. Mas a gente iniciou ontem a semana global da PTI, né? A semana mundial de conscientização da PTI. Está acontecendo coisas pelo mundo todo. Iluminação especial em vários prédios públicos, pontes, nos Estados Unidos, várias pontes, na Austrália, vários pontos, Inglaterra, Itália, Holanda, Alemanha, muitos lugares, gente, eu não sei nem, a lista é imensa. Mas o mundo inteiro está homenageando a PTI esse mês, essa semana, que é a Semana Global. A gente já teve a nossa iluminação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu, porque não é fácil, custa dinheiro e a gente não tem. Então a gente tem que implorar para eles fazerem para a gente como uma associação gratuitamente, e deu certo. Esse ano a gente conseguiu apoio do senador Nelsinho Tratti. Muito obrigada, senador Nelsinho Tratti, porque você sempre apoia a gente. Acho que é isso, os recados são esses. Eu estou com essa camiseta, procura-se plaquetas. É uma camiseta da PDSA, da PDSA, que é a Associação Americana de PTI. Eles têm umas camisetas divertidas, diferentes, é um pouquinho caro, mas são lindas. E eu estou em homenagem a todos os roxinhos do mundo, inclusive aos roxinhos brasileiros que não moram no Brasil e moram em outros países. Então, vocês estão procurando plaquetas, elas estão correndo aqui, ó. Para vocês verem, a camiseta é muito bonita, tem no site da PDSA, então é www.pdsa.org. Para quem quiser essa camiseta, é em dólar, tem que pagar o frete, não é barato, mas é bonita, tô só avisando. Porque vão me perguntar da camiseta, essa camiseta não é da PTI Brasil, é da PDSA, estou usando em homenagem a eles. Sobre a nossa camiseta, chegou a remessa de camisetas novas, chegaram hoje, chegaram agora, hoje à noite. Então, assim,
Amanhã eu vou estar explicando tudo certinho no vídeo, mas para quem está aqui na live em exclusividade, já está sabendo que já temos as camisetas novas da PTI Brasil, com um novo tecido, a impressão nova, diferente, e o valor é um pouco mais caro, mas é de melhor qualidade. E temos tamanhos variados, que a gente não tinha da anterior, porque a outra empresa não trabalhava com outros tamanhos. Essa empresa trabalha. Então, a gente vai ter vários tamanhos de camiseta. Acabou, dei meus recados, vou para a live. Agora vou chamar a doutora Patrícia Lima Junqueira, nossa convidada de hoje. E quero pedir para todo mundo que for fazer pergunta durante a live, que faça perguntas em uma linha, 2 linhas no máximo, para eu conseguir ler, porque passa muito rápido aqui para mim e eu não consigo ler. E a gente tenta fazer todas as perguntas, não é sempre que a gente consegue, porque se passa a pergunta eu não consigo voltar. Só tô falando isso porque eu sei que surgem dúvidas, mas vamos prestar atenção na explicação, em tudo que a doutora Patrícia vai falar, porque às vezes a pergunta que você quer fazer, ela vai falar, então espera, tá bom? Então, todos os recados dados, agradeço a todos que estão aqui hoje, sei que vai entrar mais gente, porque vai entrando, e eu vou chamar a doutora Patrícia na PTI, física e emocional e o impacto no tratamento. Esse é o nosso tema de hoje. Oi, doutora Patrícia! Oi, boa noite, Marília. Boa noite a todos. Eu queria. Bom, você tá com a sua camiseta aí que eu achei um barato. Eu tô em homenagem à Ai, que associação, linda! tá? Não teria como me vestir diferente hoje, né? Não, essa aqui eu pus em homenagem a todo mundo do mundo, porque é bem procurando a plaqueta correndo aqui. A plaqueta, ela tá Nossa, ela é correndo. maravilhosa. Eu estava ouvindo, né? Eu já tinha entrado, eu estava ouvindo você falar e achei muito bacana a iniciativa. Mas para mim é uma honra vestir essa camiseta hoje, tá? E eu queria iniciar agradecendo o espaço e parabenizando pelo tema. Como a gente, né, se falou, eu fiquei muito feliz. E confesso que muito feliz em poder falar de fadiga na PTI, mais do que falar de qualquer outro assunto, porque é um assunto muitas vezes que ele é negligenciado não só pelo médico, mas até pelo próprio paciente. Fala assim, não, imagina, todo mundo tem isso. Isso não é importante. Importa quanto que eu tenho de plaqueta. E é uma situação que impacta profundamente em algo extremamente relevante que é a qualidade de vida. Então, É eu queria verdade. te Não, agradecer. quando eu fui te convidar, eu falei, não, tem que ser esse tema, porque você aborda. Eu sempre vi você falando sobre isso. E a gente, é o que você falou, às vezes é muito negligenciado. Mas assim, eu fiz uma pesquisa informal desde janeiro. Uhum. Eu estou fazendo uma pesquisa todo mês, com 30, 40, depende da amostragem, 50 pacientes. Não são os mesmos, são variados. E o sintoma principal de queixa é a fadiga antes dos roxos, antes do sangramento. O primeiro sintoma que todos eles colocam na pesquisa é a fadiga. Então, é o sintoma principal, na verdade, assim, que todo mundo. Porque às vezes a gente tem a fadiga, mas não tem o sangramento. Mas a fadiga ela é uma constante. Então, eu queria muito ter abordado esse tema antes, mas como a gente vai ter o Setembro Roxo, eu falei, não, vou esperar. Eu fiquei muito Porque, feliz, muito eu, profundamente tô, eu, feliz com o queria, convite. eu queria começar assim. Quem é a doutora Patrícia Lima Junqueira? Onde você atende? Porque é a pergunta de 1 milhão aqui que todo mundo vai querer saber. Ah, E como você chegou na hematologia? bom, né? Eu me chamo Patrícia, vou fazer 46 anos agora em outubro, tenho 21 anos de medicina. Sou hematologista com complementação especializada pelo HC, da Universidade de São Paulo, né? De São Paulo capital, do HCFM USP, desde 2008. E eu atuo na área de trombose e doenças hemorrágicas desde então. A minha escolha profissional, eu só tive consciência após os 40 anos, quando eu mergulhei no autoconhecimento. E eu entendi, né? Eu fiz hematologia, para você ter ideia, lá atrás, Marília, para fazer coagulação. Então, ou eu entrava na USP em São Paulo, ou eu fazia a prova de novo. Todo mundo dizia, nossa, que loucura, como assim? Mas Eu não é prestei isso. nem prova aqui na Bahia, né? Eu fui conhecer o serviço de coagulação e eu falei, ou eu venho para cá, ou eu não vou para lugar nenhum. Então, assim, eu sempre fui apaixonada pelo sistema de coagulação do sangue. Eu era aquela aluna de escola que eu achava o máximo, adorava a parte da bioquímica. E eu só fui entender
a minha escolha profissional quando eu mergulhei no autoconhecimento e eu entendi que ela se mistura com o propósito e a minha história de vida. Eu já contei em redes sociais, né, de que minha mãe quase perdeu a vida por um tromboembolismo pulmonar aos 43 anos. Eu era segundo ano de medicina, ano de 1999. E de primeira mão eu conto que o meu contato, é a primeira vez que eu estou falando isso, assim, abertamente, mas o meu primeiro contato foi aos 6 anos de idade com a doença hemorrágica, quando eu presenciei a hemorragia digestiva de uma tia que para mim era minha segunda mãe. E eu era a criança que tive que ligar para minha mãe. E Você viu? assim, O primeiro contato com a hemorragia foi você com a tinha doença 6 anos. hemorrágica, eu tinha 6 anos. Nossa. Estávamos eu e minha irmã de 3, né? Essa tia minha veio falecer anos depois, aos 42 anos, por hepatite, que ela, à época, né, eu tô falando de 1986, né, por transfusão. E eu só entendi a minha história profissional recentemente. Então, fazer hematologia, fazer trombose, cuidar de pessoas com trombose e de doenças hemorrágicas, ela faz parte de um grande propósito para mim. E não satisfeita com a medicina, eu sou de uma formação ortodoxa, né, um mestrado pela Fiocruz, enfim. Eu sempre gostei da biologia da célula, mas eu sou da academia, mas atendendo pessoas, principalmente com condições de autoimunidade, né, a síndrome de fosfolípide do lado trombótico e às vezes do lado hemorrágico também, porque esses pacientes podem fazer síndrome trombohemorrágica com plaquetopenia. E as PTIs, né, as pessoas com PTI, eu conseguia identificar que existiam gatilhos emocionais. Na abordagem com essas pessoas, eu identificava os impactos, né, do diagnóstico e como que, às vezes, a comunicação, a sensação de estar sozinho, o medo, a forma que isso é tratado, isso impactava, inclusive na resposta terapêutica. E aí eu fui para a psicossomática, né? Eu mergulhei na psicologia analítica e fui para psicossomática e não concluí ainda, né? Eu sou pós-graduanda aqui do Instituto Indiano da Bahia, mas já estou em transição para aprofundar mais em São Paulo a partir de abril do ano que vem, já estou Ah, pré-matriculada. E assim, porque é o link, né, Marília? Assim, nós não somos só célula, nós não somos só moléculas. Nós somos seres extremamente complexos e a psicossomática é uma ciência, né? Em que ela vem de lá de trás, ela nasce com Hipócrates, que é olhar o ser humano de forma integral, né? Então, esse é um pouco da minha trajetória e por isso me mobilizou tanto. Eu até falei para você, né? Eu fiquei com medo de não sair essa live, porque eu estou saindo de um quadro respiratório, mas acho que está dando para me ouvir não, bem, né? tá ótima, E não assim, tá, tem uma nem dava pra perceber que maquiagenzinha, tava né, para doente. disfarçar. Mas tem uma maquiagenzinha aqui para disfarçar, mas Amiga, assim, eu fiquei muito feliz e muito honrada. Eu jamais cancelaria essa live, porque é um tema que é muito importante. Muito não, importante. eu fiquei muito feliz que você não cancelou, porque é a live do mês, vou te falar que é o que todo mundo tá pedindo. E é engraçado porque, assim, a gente sabe que a fadiga é negligenciada na PTI até hoje, e eu acho que, em parte, é o ortodoxismo antigo da academia, que muitos médicos ainda são formados por uma outra medicina, que hoje já não é a medicina Uhum, muito mais praticada, né? E eu acho que, em parte, também a falta de atualização ou divulgação de estudos no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Porque o estudo existe, a prova de que a fadiga é um sintoma da PTI já foi comprovado, e por isso que é um link nosso que a gente tem aqui na bio, esse estudo está linkado, porque uhum, existe a prova, né? Mas não existe a divulgação, não sei, alguma coisa. Faltou, né? uhum, Mas não é só da PTI. Você estuda psicossomática, você sabe. A fadiga é presente em qualquer autoimune. E uhum, não se fala disso, assim. Se fala na fibromialgia às vezes, que é autoinflamatória, aí se fala ali um pouco no lúpus, mas não se fala em todas. E eu acho que é é, importante, né? totalmente. E eu penso, Marília, que pegando esse gancho, né, eu acho que a primeira coisa é a gente, e aí talvez a gente entenda um pouco, né, o porquê que a fadiga ela é jogada de lado. Eu penso que
assim, eu acredito muito que a principal ferramenta para a gente prevenir e tratar qualquer condição, né, de adoecimento é a gente falar sobre isso. As pessoas não têm como prevenir ou tratar o que elas não conhecem. Então, assim, a primeira coisa é a gente jogar luz nisso aí. Né? E por isso eu comecei esse bate-papo te parabenizando de forma muito genuína, porque se a gente não fala, a gente não sabe. Eu vou te falar uma coisa em primeira mão. Eu vou estar na BHH, né? Vou estar no Emo 24, tem um estande da PTI, e eu vou fazer cópias do estudo e vou entregar para os hematologistas que passarem pelo estande. Então, gente, da minha mão eles vão receber o estudo da fadiga. Eu vou fazer, é um comprometimento financeiro meu mesmo, porque eu quero divulgar pessoalmente o estudo. Olha, fadiga existe, tá aqui. Por favor, Sim. pare de ignorar. Porque já entrou no protocolo internacional. Uhum. Não entrou aqui. E a gente precisa falar cada vez mais. Eu acho que você faz um papel assim extremamente importante, né? Que é trazer à luz, porque eu acredito no empoderamento do paciente. Isso eu digo que é um ponto muito comum comigo e com meu marido, né? Meu marido é neuro, em que a gente acredita no empoderamento de paciente. Porque na hora que o paciente é empoderado, ele, ele faz uma engrenagem rodar, que é o médico. Ele vai ter dois caminhos. A gente, como médico, a gente vai atrás daquela informação e vai se reciclar e vai se rever conceitos, né? Porque o conhecimento é dinâmico. É Ou muito, a medicina então, muda muito é muito rápido. dinâmica, né? Conceitos antigos, quando a gente olha assim para esse reconhecimento, por exemplo, da psicossomática, é algo muito antigo, muito antigo. E a medicina, ela foi ficando muito reducionista. Eu não estou falando de nada fora da base científica. Sim. Mas se a gente olha para o cérebro da gente, a gente só tem 10% da capacidade cerebral que a gente conhece. E todo o resto está ali, na escuridão, que às vezes aparece em formas de emoções, de gatilhos, de deflagradores bioquímicos que vão piorar ou deflagrar até mesmo aquele processo de adoecimento. Então, eu acho que empoderar as pessoas, né? O meu Instagram foi criado há 3 anos com esse Não, é um sucesso. objetivo. É É um sucesso. empoderamento. É um Empoderamento. sucesso. E Eu amo o seu aí, Instagram porque você traz temas diferentes, você aborda de outras formas. E eu tô sempre compartilhando, você sabe. E eu gosto de compartilhar não só sobre a PTI, por exemplo, quando você fala de trombose, que também é uma coisa que a gente esquece de falar na PTI, e que o risco é sim, aumentado. e que Então, sim, pode, existe. existe. E você sempre traz materiais muito ricos de trombose, que eu também sinto falta. Vou te falar bem a verdade, da referência. Então, eu vou em você, eu vou em outros médicos que falam de trombose, porque eu sinto essa falta. E é uma coisa que eu queria até deixar claro para todo mundo aqui na live, gente. A doutora Patrícia, ela é especialista em hemostasia e coagulopatias, né, em trombose. É diferente o hematologista de hemostasia, coagulopatias e trombose do que o hematologista geral, um oncohemato, que não tem essa especialização, porque o olhar dela tá nisso. Então é diferente. Por isso que tem muita gente que fala: ah, mas o meu médico nunca ouviu falar de nada disso. Porque talvez não seja a especialidade do seu hemato, o seu hemato seja um onco. Ele não vai olhar para coagulopatia, é outra área. É importante, né? Porque eles acham que todo hemato sabe, mas não é, né, doutora Patrícia? Então, a formação da hematologia, ela é muito voltada para a oncohematologia, né? Eu era estranha no ninho, na verdade, quando eu entrei no HC, e isso me rendeu, depois da minha especialização, um convite para fazer parte do grupo. Eu fui do grupo de coagulação, né? Fiquei lá à frente da implementação, junto ao grupo do Serviço de Trombose e Câncer do ICESP. E quando meu primeiro filho nasceu, eu arrumei a mala e eu decidi voltar para Salvador, né? E exerço meu trabalho aqui. E então, assim, existe essa questão da formação, né? O hemato, ele pode ser, ele tem, claro, uma noção geral de tudo, mas principalmente aqueles casos desafiadores, né? A gente precisa, talvez, encaminhar para as pessoas que mais estudam, porque no passado era possível o hemato deter todo o conhecimento, porque a gama de conhecimento, eu falo isso para os meus alunos da Faculdade de Medicina, era muito reduzida. Então, assim,
hoje a gente tem uma gama que até dentro da nossa especialidade, né, uma pessoa que eu falo, assim, Marina Colella, né, uma pessoa que Sim. foi minha contemporânea lá na Unicamp ou na USP, quando tem aqueles casos que são muito desafiadores de PTI, né, eu sou muito lembrada na trombose, eu trato esses casos, mas quando eu vejo que Marina vai dar o a mais, e o inverso, eu trabalho muito com gestação, né, ela também faz muito esse movimento, gente, a gente tem que ter a humildade de mandar para o colega, né, assim, Ou pedir então, às socorro, né? Mandar vezes, um a e-mail. gente, porque às vezes ela até mandou, teve um caso recente, né, que ela até falou assim, nossa, não, seria essa a condução, eu falei, mas poxa, é um caso assim que eu acho que assim você faz muito essa parte, então eu acho que falta, Marília, até uma humildade nossa, sabe? É assim, às vezes eu trabalho muito com gestação, né? Com perda gestacional, às vezes eu vejo que assim, a paciente ela perde 4 bebês tardiamente para o colega me mandar. Assim, então eu acho que a gente precisa entender que a gente não sabe tudo. E às vezes, mesmo a gente sendo especializado, duas cabeças, tem casos que é difícil para todo mundo. Sim, E não não, custa a gente ligar para o duas colega e vezes é melhor que compartilhar uma. com o colega, né? E eu uso o Eu nome de acho. Marina aqui porque é uma pessoa assim que se alinha muito com a forma que eu penso, com a minha forma aqui Ah, eu amo a doutora de Marina. trabalho, né? E aí você fala assim, nossa, que loucura, né? Ela tá aqui falando da concorrente, não tem concorrente, gente, tem Não, o sol gente. brilha para todo mundo. Eu acho muito bacana Sim, quando a gente consegue pensar junto naqueles casos que vão ser difíceis para todo mundo, né? sim. Mas aí eu acho que quando a gente fala de fadiga, né, você falando, a gente conversando dessa coisa da negligência, eu acho que passa muito porque a fadiga, ela é um sintoma muito comum. E ele, assim, a gente confunde o cansaço com a fadiga. E eu percebo que as pessoas às vezes não entendem isso, né? O cansaço, a gente consegue recuperar com férias, com uma boa noite de sono, com a resolução de um problema, né? A fadiga, não. A gente não resolve com descanso. A gente É acorda cansada. aquilo, é aquilo que acompanha a gente. É aquilo que se cronifica, principalmente, que é a fadiga crônica. Então, isso merece atenção, sim, né? E talvez o que eu percebo, aí a minha percepção, é de que por ser um sintoma muito inespecífico e que permeia a vida de todo mundo e se confunde muito com a exaustão, o cansaço, né? Nós somos a sociedade do cansaço. Isso acaba, quando eu falo da negligência do próprio paciente, é ele não acreditar que aquilo é importante, por mais que esteja impactando. E aí é preciso a gente abrir o diálogo para que a pessoa. Às vezes a pessoa fica até com medo de falar numa consulta e ser julgada. Como assim? Minha plaqueta está 20 mil e eu estou falando de fadiga? Isso não importa. Isso importa sim. Porque não adianta você ter 100 mil plaquetas se a qualidade de vida está ruim. E é uma coisa que eu tinha essa dúvida muito forte. Eu perguntei pro Dr. Cutter lá nos Estados Unidos, quando eu estava na conferência, porque eu tenho fadiga, eu tô em remissão. E aí eu não consegui entender, sabe? Tipo, mas por que que eu tô em remissão e eu tenho fadiga? Se eu não tenho mais a plaqueta baixa, minha plaqueta tá alta. E ele falou, mas você tem a doença dentro de Exato. você. O quadro inflamatório continua. E aí eu falei, ah, então. Aí eu entendi, porque assim, o dia que eu não faço academia, Patrícia, eu não consigo, não rende. Porque eu só lido com a fadiga fazendo exercício. Eu não pego pesado, eu nem passo do peso, eu pego bem leve. Mas porque é para me manter, né? Eu não faço academia para estética, Uhum. ganhar músculo, nada. Para me manter. E aí, quando eu fico 2, 3 dias por conta do trabalho, reunião, que é no horário, aí eu não consigo, eu não. Aí eu acordo moída. Parece que eu não dormi. Eu durmo 8 horas e eu acordo com dor, dificuldade de levantar da cama, dificuldade de pôr o pé no chão, literalmente, Uhum. levantar. E aí a cabeça vai E embora, aí que aí. você se cobra, porque como assim eu não estou conseguindo, né? Não, e aí eu não, o dia não rende. Mas o dia tem que render. Então, é muito. É assim, é o que você fala, aí tem a culpa também, né? Que a gente tem uma culpa de não estar bem. Porque aí eu Uhum. falo, mas eu tô em remissão, eu tenho que ficar bem. Mas até eu falei com ele agora, em julho, e aí ele falou essa coisa de culpa também. Ele falou, não se culpe.
existe mesmo. Você tem uma doença que está silenciosa, está parada, mas ela não foi embora, não está curada. Então, a inflamação existe. Lembra da pesquisa? Eu falei, sim. Isso, né? A gente tem esse dado que em torno de 28% das pessoas em remissão, elas apresentam a fadiga. Quando a doença está em atividade, né, leia-se plaqueta baixa ou com necessidade de tratamento, a gente tem dados que superam 90%. A Sociedade 90, Americana fala mais de 50%, né? O registro da Associação de Apoio à PTI Internacional, junto com o registro Oklahoma, eles falam de mais de 90%. 91. Então, assim, É bastante alto. é impactante. Então, a gente tem como pilares da PTI, em termos de manifestação, a plaquetopenia, que ganha muitos holofotes pelo medo do sangramento ou até pela própria manifestação hemorrágica, mas caminhando junto com ela, a gente tem a fadiga, que ela pode ser, como você traz o seu relato, incapacitante. E em momentos de atividade de doença, isso vai ser muito mais exuberante. Muito Então, mais. quando o paciente ele chega no consultório médico e ele não tem a fadiga validada nem escutada, e aí eu acho que isso acontece por duas razões. Primeiro, a falta de um conhecimento mais profundo, né, da equipe médica. O segundo, eu percebo que, assim, né, a medicina ela é muito baseada em guideline e recomendações. Então, a gente não tem uma recomendação ainda. Porque na hora que existe um guideline, manejo da fadiga na PTI, você vai ver que vai todo mundo perguntar para o paciente se tem. E aí eu penso que existe assim, bom, eu não sei como é que faz com isso, né? E a outra coisa é o reducionismo da PTI. Eu percebo, eu dou muita aula para médico, para especialista, e eu percebo que assim, a PTI ela é reduzida a plaqueta baixa. Aí quando o paciente pergunta assim, doutora, plaqueta baixa dá fadiga? A plaqueta baixa não, mas a PTI dá. E eu já Exatamente. escutei São isso, coisas né, diferentes. de hematologistas em aulas que eu dei, que falou assim: você quer me dizer que plaqueta baixa da fadiga? Eu falei, não. Mas a PTI é uma doença da autoimunidade, em que a gente tem uma desregulação do sistema imune, com a base biológica, né? Assim, ela não é totalmente esclarecida, a gente não tem isso ainda, de dizer, olha, essa via metabólica, né? Essa citocina, mas a gente já tem interleucina 6, como até você mencionou lá no seu post, É. que ela vem associada. Então, a gente tem todo um cenário de desregulação da autoimunidade com produção dessas proteínas, que são citocinas inflamatórias, que elas vão se manifestar. Isso é muito visto no câncer. A fadiga relacionada ao câncer por produção de interleucina, de TNF-alfa. Né? Então, existe isso, existem nas doenças da autoimunidade. Os pacientes com doença autoimune, eles sentem uma fadiga inexplicável, que não é preguiça, gente. E aí entra a fadiga emocional, não é fácil. De repente a Era pessoa, isso que eu ia te nossa, como perguntar agora. assim? Não é A vontade de diferença. viver. É. A pessoa tá ali, ela tem a fadiga física, ela tem a fadiga emocional que precisa Porque ser são cuidada duas e olhada. situações diferentes. Exato. E quando a gente fala fadiga, muita gente leva para o físico. Ai, mas eu não fico cansada, eu não sinto fadiga. Mas existe a fadiga física e a fadiga emocional. Na PTI existem as duas. E eu queria que você Uhum. falasse dessa diferença, porque a psicossomática também entra nisso, né? Então, a fadiga física é aquela como você relatou. Eu não consigo pôr o pé no chão. E aí tem gente, até familiar, que fala, ah, gente, como assim? Tem 21 anos. Como é que não consegue? Gente, a pessoa tem uma fraqueza muscular, uma É uma sensação fraqueza. de Uma, que não consegue. Eu vejo é. muito isso, sabe, Marília, ao longo da minha carreira. O paciente fala, doutora, eu não consigo. E eu tenho um relato também de, às vezes, dizer, olha, eu falava isso para o meu médico, mas dizia, não, imagina, esquece, isso aí não tem nada a ver com a plaqueta baixa. E a pessoa dizia, eu sei quando a minha plaqueta vai baixar, porque eu Porque eu me sinto sinto. mais cansada. Então, a fadiga física é essa. A fadiga emocional é aquela que a gente é um desânimo, é uma falta de energia vital. A pessoa ela não tem vontade, às vezes, de levantar da cama. Mas não é porque ela não consegue do ponto de vista muscular, ela não tem fraqueza. Mas ela não tem motivação. E aí vem de um lugar que, assim, claro que é multifatorial, né?
quando a gente olha para o paciente, para a pessoa que tem um diagnóstico de autoimunidade, de uma doença da autoimunidade, uma pessoa que tem uma condição, que você falou muito claramente aí, não tem cura. A gente não cura a doença autoimune. A gente pode ter longos períodos de remissão, a pessoa pode ficar eternamente em remissão na vida, mas tá ali. A bomba relógio está aqui Tá dentro. ali, e às vezes, aí entra o gatilho, às vezes é um gatilho emocional que faz com que aquilo seja deflagrado. Então, a fadiga emocional, eu penso que ela é tão importante quanto a fadiga física, ou talvez seja até mais. Porque a fadiga física, pelo menos, ela dói mais claramente no corpo. E as pessoas conseguem falar mais para o médico da fadiga física do que da emocional. Até porque a pessoa tem medo de ser julgada, né? E isso acontece, infelizmente, muito. Tanto na vida, na sociedade, na família, nos amigos, que eu falo, não é de propósito, é que a pessoa sabe falar ali para você naquele momento. Mas também das equipes de saúde, não só da equipe médica, né? E Então eu a acho que gente a precisa fadiga olhar. emocional dá aquela, eu não sei, brain fog, né? Aquela névoa na cabeça, Exato, a que aí você pessoa não fica sem faz. clareza, a pessoa tem perda de concentração, a pessoa tem desmotivação Eu mesmo. vou te contar, assim, da minha experiência pessoal, quando minhas plaquetas estavam abaixo de 20.000, que foram uns 4 meses, eu lembro de toda a situação que eu passei internada no hospital, na Santa Casa, mas assim, eu tenho lapso, entendeu? Eu não consigo, até hoje no meu cérebro, eu não consigo conectar tudo certinho, porque eu, eu não estava tão lá. Eu não sei explicar, mas era como se eu não estivesse tão lá. E eu sentia que minha plaqueta tinha caído mais, eu não precisava nem ver o hemograma, porque eu já sabia porque eu não conseguia terminar uma frase sem esquecer uma palavra, ou então alguém me falava alguma coisa, dava 5 minutos, a enfermeira falou que ia pegar o remédio. Eu já não lembrava o que a enfermeira tinha falado, então a minha cabeça ficava completamente avoada, assim, uma coisa. E eu percebo isso que a criança com PTI, quando a plaqueta cai, ela não sabe explicar isso que ela está sentindo. Sim. Ela vira uma criança moada que Uhum. não participa de mais nada, mas ela não explica. Aí ela vai ruim na escola. Aí é toda aquela cascata de coisas que a gente sabe, mas que a gente não sabe verbalizar isso, né? Uhum. Para o adulto é difícil identificar com clareza e falar sobre isso. Imagina, né, para a criança. Então, um ponto importante quando a gente fala da fadiga, né, tanto física quanto emocional, como eu disse, as bases fisiopatológicas elas não são claramente não são ainda amplamente esclarecidas, né? E principalmente quando se fala de fadiga emocional, né? Quando a gente olha, eu não encontrei nenhum dado robusto em relação à PTI. Tem de doenças da autoimunidade, mas a gente não pode esquecer também de, sempre que o paciente traz uma queixa de fadiga, olhar para o biológico. Tudo começa com o biológico. Eu preciso ver como é que tá. Esse paciente tem anemia? Se é um paciente que sangra, ele pode estar com deficiência nutricional de ferro, algo básico, tá anêmico, gente, vai ficar mais cansado, o tornozelo vai inchar, vai ter falha de memória. Esse paciente tem uma deficiência de vitamina B12, que é tão importante para a baía de mielina, né, do Muito, cérebro. muito. Então, assim, esse paciente que tem uma condição de autoimunidade, tem, por exemplo, uma tireoidite, um Hashimoto, ele abriu uma questão com a tireoide. Então, eu não posso negligenciar, não posso falar assim, olha, gente, é tudo citocina, é tudo emocional, né? É, É todo o processo psíquico, vai para terapia. Eu preciso olhar o biológico antes. Eu não achei nada no biológico, aí a gente, porque assim, o biológico eu preciso tratar, é tudo tratável, né? Eu preciso identificar aquilo ali. Então, não encontrei uma causa biológica tratável com medicamentos, com suplementação, eu vou ampliar. Claro que a gente não vai esperar uma coisa, isso pode correr junto. Até porque todo diagnóstico de uma doença, especialmente de uma doença crônica, né, uma doença que não é só PTI, gente, é o diabetes, a hipertensão, né, que a gente normalizou. Mas assim, sim. especialmente as doenças da autoimunidade, em que as pessoas convivem com medo de uma queda brusca de plaqueta e de ter um sangramento grave e de precisar passar por tratamentos
né, que tem seus efeitos colaterais, né? Não tem tratamento sem efeito colateral. A gente avançou muito, mas todos têm efeito colateral. Claro que quando a gente coloca tudo isso no pacote, lógico que é um ser humano em sofrimento, que uns vão lidar de forma mais, conseguindo ressignificar de forma mais fácil, outros vão viver um luto mais profundo e mais demorado, às vezes nunca dito, que a própria pessoa não se permite entender que isso é um luto, e outras pessoas, elas vão entrar nesse processo e aí vem também o olhar. A gente mapeou tudo isso, a gente acolheu esse paciente, a gente implementou medidas para essa melhora. A gente precisa considerar um quadro de depressão. Depressão parece um bicho de sete cabeças, né? Mas é o mal do século. Por diferentes razões nós passamos, né? Por situações que para algumas pessoas, quando não tem suporte, quando elas não identificam a necessidade desse suporte, elas podem abrir um quadro depressivo. Aí fala assim, nossa, mas só porque tem uma PTI, mas tem 50 mil É que é o plaquetas. pacote. É que é Gente, o ninguém quer ter pacote. uma PTI e É que é ter o 50 mil pacote. plaquetas, Às vezes a né? gente tem a PTI e ali lida com ela e a vida continua, mas tem pacientes que têm a PTI e descobre no estado grave, aí vai para uma UTI, 2.000 plaquetas, aí o namorado larga porque não quer namorar uma doente, aí a família não acredita no fadiga, aí o emprego demite porque tem que ir no médico fazer exame e o emprego não aceita, E e aí aí não a pode vida da fazer o pessoa esporte que não gostaria, pode, em não pode mais sair, porque algumas aí está situações, imunossuprimida. né? Se estiver tomando um rituximab, aí fica imunossuprimida, não pode ir no shopping sem uma máscara. E aí a vida da pessoa, que nesse mês era assim, ela vira 360 em um mês. Exato. Isso é um impacto emocional muito forte, Totalmente. A muito gente forte. precisa, eu acho que o primeiro passo, Marília, eu digo isso para minhas pacientes, né, de perda gestacional, é a gente validar a dor. Enquanto a gente, porque a sociedade não valida a dor de quem tem uma doença rara, de quem tem uma doença crônica. Não precisa ter tido um sangramento grave. Gente, o diagnóstico, ele já é um processo de luto. Porque a pessoa vai conviver com uma série de questões, como você mencionou, ainda que tenha uma PTI que não traga grandes impactos, mas a pessoa lida com a sombra ali da possibilidade de ter uma complicação. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa, sabe, Marília, eu acho que o mais importante, assim, para todo mundo que está nessa live, é assim, vamos validar a dor, vamos validar o luto, né? Porque a gente só vai conseguir transformar a sociedade, fazer com que o mundo que está aí fora valide a dor de quem carrega um diagnóstico de PTI, se a gente, Então, né, o paciente, a validar. equipe médica validar a dor do indivíduo. E aí passa. Eu acho que você falou de forma importante que nós médicos olhemos para o paciente e assim a gente diga, eu enxergo a sua fadiga, eu vou tentar te ajudar, entende? Teve, Porque isso muda o acabou de ter jogo. uma paciente escreveu aqui que quando ela come fígado, ela se sente melhor. Talvez você tenha que falar com o seu hemato para ver Investigar o seu ferro. estoque de ferro, exatamente, né? Os miúdos, eles têm muito o chamado miúdo, que é o fígado, a moela, ela tem muito ferro, né? Então precisa olhar assim. Enquanto você falava, todo mundo confirmou aqui, falando, tem a sensação de cabeça vazia, dores nas pernas, câimbras. Essas dores nas pernas é uma coisa muito misteriosa, porque eu não achei estudo. E eu já perguntei para muito hemato do mundo inteiro, ninguém sabe. A gente não É o que você falou, sabe explicar não tudo, sabe. não Mas sabe. Mas assim, não é porque a gente não sabe que não não, existe, a plaqueta né? cai, a panturrilha dói. É uma coisa, é a panturrilha, não é a perna inteira, é a panturrilha. A plaqueta cai, a panturrilha dói. Aí você fala com alguém que teve dengue, você sentia dor com a sua dengue quando a plaqueta caiu? Ah, só na panturrilha. Então é uma coisa que tá ligada e a gente não entende por que tá ligado, mas a gente sabe, parece coisa de superstição do. Ah, eu sei quando chove porque dói o meu osso, mas não é isso. A gente dói a panturrilha, é uma coisa muito louca. Dói a panturrilha, você já pensa, ai, minha plaqueta caiu. E aí você vai fazer um Realmente. hemograma e pode ter caído pouco, não precisa ser muito, mas já teve a variação.
E da onde vem essa panturrilha? É da fadiga, é o conjunto, É né? a É o atividade conjunto. inflamatória da doença, né? É isso, eu acho que uma das coisas que talvez dificulte o entendimento, né, a clareza em relação à fadiga, por muitos médicos, e a gente não pode falar só do hemato, porque às vezes o paciente com a plaquetopenia ele entra na emergência, ele às vezes vai, quando não é um quadro mais grave, ele passa pelo clínico, por outros especialistas, muitas vezes. Gineco. E às vezes o carro-chefe é a fadiga. Tem pacientes com PTI leve que evoluem dessa forma, né? Tem um cansaço, vai aqui, vai ali, vai aqui, e quando faz o hemograma a plaqueta está mais baixa. Então, eu penso que eu volto para onde eu já falei algumas vezes, porque eu penso que esse é o primeiro passo. Eu também É acho. jogar luz no assunto. É dizer, E eu acho que não a gente está conhecemos. mudando. Eu sinto isso, assim, de 20 anos para cá, eu acho que está mudando o paradigma do tratamento da PTI. Há 20 anos atrás se tratava a plaqueta, única e Uhum, exclusivamente. Caía a plaqueta, se tratava a plaqueta. Hoje, a gente vê que o foco pelo menos dos novos guidelines, né, do mundo todo, e o nosso guideline vai ser, nosso protocolo vai ser atualizado agora, uhum. está até em processo de atualização. Eu espero que entre muita Que coisa a aí. gente tenha boas Mas aí, novidades, né? boas novidades. E aí a gente vê nessas atualizações que se fala mais, agora se fala de qualidade de vida, se tem percentual de qualidade de vida em estudo científico, se fala de que eles chamam de QOL, Uhum. QOL, tem esse índice, colocaram esse índice em estudos, o que é uma coisa que não se O que é fazia algo sobre PTI. muito bacana, né, Marília? Porque não adianta você subir a plaqueta e a vida do indivíduo tá horrorosa. Exatamente. Não adianta tratar a trombose, como eu atendo pacientes, por exemplo, e assim, a pessoa tem pânico. Já existe, no caso da trombose, a síndrome do pânico pós-trombose, né? Já Ó, existe essa. a Maíra Menezes quer causar uma inveja agora em todo mundo. Tive o privilégio de ser paciente da doutora Patrícia e agora sou da doutora Marina. Ou seja, agora todo mundo tá com inveja da Maíra, entendeu? É, Porque ela tem Maíra mais é uma melhor. querida. Foi uma paciente, que é aquele caso que é desafiador para todo mundo, né? E assim, eu realmente sou muito tranquila, para mim importa o paciente, sabe? Eu acho que não me diminui nada. Maíra foi uma pessoa, ela sabe disso, ela tá aqui na live, que eu falei, Maíra, olha, vai para Marina, né? Assim, Marina, ela tem um foco ainda mais aguçado na PTI, sabe? Ela tem aquele que, por exemplo, eu tenho conhecimento profundo, mas é que nem o inverso, como eu falei, né? Na Sim, parte de trombose, especialmente da assistência à mulher. A gente acaba tendo, né, a cerejinha do bolo a mais. sim. Então, É pronto, que a Maíra doutora tá Marina, aí. ela não fala, tá? Porque ela não fala sobre isso quase nunca, mas a doutora Marina, ela faz parte do, do Grupo Internacional de Estudo de PTI. Ela é Marina uma fez das. doutorado, É, assim, Marina ela é trilhou. uma Eu das fui muito únicas pro lado médicas, trombótico, né? sim. Assim, eu me Tem aprofundei. dois médicos no Brasil que fazem parte do ICES, desse ICES, que ajudou a fazer o protocolo americano e depois o europeu. Então, assim, a doutora Marina ela teve acesso a muita, porque é um grupo, Não, eles se Marina é encontram, né? maravilhosa, assim. A Então, Marina é realmente, maravilhosa. mas e também eu acho que ela tem uma visão diferente dos médicos daqui, por exemplo, de São Paulo, nesse sentido, porque ela trabalha com opções mais acessíveis, porque ela está no SUS. Então, ela Exato. trabalha com uma Dapsona, protocolo de Dapsona, né? É, Uma é, coisa eu uso também da Psona, né? Então, assim, é o que eu falei, eu tenho uma linha muito muito parecida com Marina, parecida. né? Que eu acho Assim, importante. Eu acho que é importante que é uma linha do Brasil real, sabe? É por claro. isso que eu chamei você também, porque eu queria médicos do resto do Brasil. De São Paulo eu conheço todos, mas Uhum. eu queria que todo mundo participasse das lives, mostrando os outros pontos de vista, porque eu estou em São Paulo, mas a live inteira não está em São Paulo, com Sim. certeza. A maioria dos pacientes, inclusive, são do Nordeste, pelas nossas estatísticas. Hoje com a E é importante. telemedicina abriu muito, né? Assim, abriu muito, né, Marília? Assim,
Mas é isso, achei legal que Maíra tá aqui, né? Assim, quer ver que eu fui Sim. ética, Eu queria te preservei a perguntar identidade, agora né? Mas a questão da psicotraumatologia e da psicossomática, que eu sei que você é especializada em estou em curso de. curso, psicotraumatologia e psicossomática. Elas têm uma explicação para autoimune PTI? Assim, existe uma linha dessa psicotraumatologia Ainda que não. Ela ainda é não, está em voltada curso, para PTI, mas para as quem sabe em raras. breve. Quem Sim, sabe em breve, com né? Mas assim, certeza. existem evidências da doença da autoimunidade. Porque o que acontece com a psicossomática é assim, que ela ficou muito com os psicólogos, né? Sim. Ela Assim, saiu da eu vou te medicina, falar né? que no meu curso de médica só tem eu sou estranha no ninho, né? Mas eu tô acostumada já. E um psiquiatra, o resto são todos psicólogos junguianos. Então, assim, é uma visão diferente, né? Eles trabalham a psicossomática numa visão diferente. Eu fui para a psicossomática para tentar linkar o biológico com o psíquico e poder dar o suporte melhor para meus pacientes. E já me perguntaram, né? Assim, você vai fazer transições de carreira? Eu sou apaixonada por psicologia, mas a ideia não é essa. A ideia é poder praticar a medicina integral, que eu acredito. É isso que eu ia falar. A ideia é ser o médico do futuro que a gente espera, que é o médico que tem essa visão completa. Que Porque é é o que você olhar falou, isso. antigamente era muito menos conhecimento descoberto, então a medicina ela ficou no nicho, né? Reducionista, né? Ela É, se reduziu ao biológico por é, muito tempo. Então, assim, a psicossomática, ela mostra, né? Ela traz, ela tem evidências. A psiconeuroimunoendocrinologia, eu vou me aprofundar mais ano que vem, que é o meu grande caraca. foco de interesse, na verdade. Talvez ano que vem eu consiga falar com mais propriedade, porque eu não consigo falar do que eu ouvi, eu preciso falar com o que eu tenho base científica consolidada, né, para isso. Então, mas existe evidência, sim, de que, inclusive de surgimento de doenças da autoimunidade, em geral, perdão, não é que a gente não vai ter o biológico, a alteração genética, o HLA-DR em algumas doenças, né, da autoimunidade, mas que o que se reconhece é que alterações psíquicas, seja por estresse, seja por traumas passados, porque a gente pensa no trauma como um evento apocalíptico, mas não. Às vezes o trauma foi aquilo que uma criança ouviu e que nela gerou uma ferida. E que a gente só descobre com autoconhecimento. Então, um dos pilares que eu penso é o autoconhecimento através da psicoterapia, né? Tem diversas linhas, tem a terapia cognitivo-comportamental, a freudiana. Eu sou apaixonada por Jung. Eu também. Então, assim, para mim, Jung foi a mente. Jung, né, psiquiatra, conseguiu unir a física quântica, né? Ele conversava, tomava café com Einstein. Então, assim, a medicina, a física Sim. quântica e a psicologia, né? Então, eu acho que é essa união que a gente precisa voltar, voltar, né? Para a era de Que é Hipócrates, que a gente não é, tinha muita que é como a tecnologia e que a medicina, gente escutava. a medicina surgiu desse caminho, na verdade. Exato. Foi muito mais da psicossomática do Exato, que né? dos dados, sim. Hipócrates tem uma frase, assim, eu não vou te falar com precisão, mas que ele falava mais ou menos assim: tudo que te fere te cura. Assim, não sei se foi exatamente isso, mas a Sim, ideia era essa, né? sim. E o que é isso? É a gente trabalhar em nós feridas, porque todos nós trazemos feridas. E não precisa ter sido um evento. Não, O eu vou te trauma não, falar, às assim, o vezes, meu, foi o meu aquela gatilho, criança, né, que eu não se sei o meu sentiu gatilho da amada. PT. O meu gatilho da PT, óbvio, o meu balde estava cheio, vamos dizer assim. Estresse, eu tinha um cargo muito alto de responsabilidade, não só de alto de hierarquia, mas de responsabilidade, e sendo mulher num lugar exclusivamente masculino. Então, eu estava
vindo de um caminho de estresse meses. Pessoas saíram e aí eu assumi cargos de pessoas que não foram contratadas no lugar. Então eu estava trabalhando no lugar de 4 pessoas. Eu estava muito, muito, muito estressada. E fazendo pós-graduação ao mesmo tempo, igual você. Então eu estava na tampa. E aí, uma discussão, juro, foi uma coisa idiota, foi uma discussão, nem foi em tom alto, uma conversa que me magoou com o meu chefe da época. Eu engoli seco, tive que aceitar calada o que eu não concordava, porque mexia com a minha índole, sabe? Uma coisa que não tinha nada a ver. E aí eu engoli e falei, tudo bem, não concordo, mas vou acatar. Amanhã a gente conversa, vou para casa, né? Acabou o expediente, peguei minhas coisas, fui para casa. E eu fui chorando o caminho todo para minha casa. Era uma quarta-feira, fui chorando. E passei, e cheguei em casa, contei pra minha mãe, chorei, chorei. Eu tinha 28 anos, 26, 27. Chorei, chorei, chorei. Passei a noite inteira chorando, 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 chorando. Acordei e tinha uma mancha roxa em mim. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira eu já estava com 2.000 plaquetas sangrando por todos os lugares e internada. Foi 4 dias. Então é isso, Então, Marília não é do além, sabe? eu Ah, foi do nada. Eu sei o Não, não meu, eu sei. foi. Não foi um grande trauma, sabe? Não foi uma coisa absurda, foi uma discussão de trabalho, foi uma coisa que alguém falou que você falou isso, eu falei, eu não falei isso. Ah, mas é a palavra contra a sua. Tá, mas a minha palavra tem, eu tenho caráter. Eu não falei isso. Não vou aceitar, mas se você tá falando, eu vou acatar, mas não falei isso. E aí aquela coisa besta, eu acordei com a primeira mancha roxa foi na quinta-feira, aí na sexta, 3 manchas roxas. Aí no sábado, sangramento intenso menstrual. No domingo, corpo todo com mancha roxa. Na segunda, internação, 2.000 plaquetas. E assim, eu tinha feito Pronto. check-up. Então eu sei que eu tava com as plaquetas boas. Fazia 2 meses do meu check-up. Mas é isso, você tinha alguma coisa no seu biológico que favoreceria, Sim, né? Eu uma acho que aí é a predisposição. psicossomática, porque existe ali, né, o biológico, a gente não sai do biológico, mas que houve um gatilho psíquico em que substâncias foram liberadas e que Muitas. e que talvez o gatilho você falar foi uma coisa boba, mas aí é que tá. O autoconhecimento às vezes traz coisas, talvez, não posso falar, tá? Mas assim, de repente Marília foi aquela menina que ela tinha que ser perfeita, Você tava falando da Marília mesmo. né? Então, assim, que ela tinha. Eu sou uma ex-perfeccionista em desconstrução também, tá? Eu tô tentando também. Então, assim, então. Tá, Patrícia, e por que que você não fez PTI? Porque eu não tinha um gatilho, eu não tinha um fator biológico para ter PTI, Não, eu tenho entende? autoimune na minha família inteira. Todas as pessoas da minha família têm alguma autoimune. Então, o fator genético da predisposição para a doença autoimune É está isso. presente desde o meu bisavô. Mas Assim, é eu muito não... bacana você trazer isso, né? Vai ter aquela pessoa que a gente não vai identificar nada. Mas eu te digo assim, das pessoas que eu atendo, Marília, e assim, como eu sou lembrada muito como a hemato da trombose, mais do que do sangramento, né? Eu tenho PTI, tenho pacientes com coagulopatias hereditárias, mas sou muito referenciada como a pessoa da trombose. A síndrome de fosfolípide é uma doença da autoimunidade. Deixa eu te falar, eu não tenho uma paciente. Um paciente, tem homem também, mas é muito mais mulher, que não tenha, que no processo do acompanhamento eu não consiga identificar uma ferida psíquica. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa encaminhar os pacientes também para psicoterapia, para bons psicólogos. Bons Porque se a gente terapeutas, exato. pega um terapeuta que não é bom, eu digo, o que tá ruim fica pior. Fica pior. Então, assim, eu tenho uma psicóloga que é uma grande referência para mim. Ela atende aqui em Salvador, mas atende online. Em que eu tenho mandado as minhas pacientes, principalmente com questões de autoimunidade, SAF, PTI. E assim, eu tava conversando com ela, né? A gente vai fazer em breve um- uma apresentação, uma publicação com a série de casos. Ai, que maravilha. Colocando isso, né? Claro, qual é a Isso é uma coisa robustez de que uma a gente série de não casos? vê. Nada, mas não tem, vai começar a ter. Mas, mas vou te falar, Patrícia, é uma coisa que a gente não vê lá fora. Lá fora não se fala, se fala da qualidade de vida, se fala da fadiga,
mas não se faz link com a psicoterapia, com a psicologia, com a Mas eu sou essa psiquiatria. pessoa disruptiva, sabe? Eu não Eu saio, acho né, que você Marília, da. está abrindo um caminho novo que vai ser até seguido, porque realmente é uma doença silenciosa, às vezes, eu acho, a PTI, assim, o Sim, paciente crônico. sim. Porque o paciente agudo, ele já abre quadro, né? O recém-diagnóstico é aquela, né, sangue, mil Uhum. plaquetas. Mas aquele paciente crônico, 10 anos de PTI, a gente tem paciente aqui com 28 anos de PTI, 30 anos de PTI, ele vive numa vida crônica com uma doença autoimune que não entrou em remissão, altos e baixos, aí para um tempo de remédio porque não aguenta mais, aí cai muito, aí volta um tempo de remédio, aí para de novo, vai tira um baço depois de 10 anos. É sempre é um percurso, não é linear. É um percurso. Então, não tem como o emocional dessa pessoa ser Não linear, tem, porque se o percurso. não tem. E impacta no tratamento, até na adesão do tratamento. E claro, né, eu não posso falar, seria leviano da minha parte falar de resposta a tratamento, a gente não tem esse dado na literatura Sim, dizendo os impactos emocionais, quem responde melhor ao tratamento é aquele sim, que sim, a cuidou gente não mais, tem a essa. gente não existe, então eu não posso falar, Sim, mas assim, na vivência de atendimento, né, do paciente com PTI, eu percebo quanto que tem um lastro emocional, o quanto essa pessoa se sentir apoiada, sentir que o seu hemato tá ali junto, sabe? Segurando a mão, que tem um acompanhamento terapêutico que eu digo, gente, no início eu dou muito suporte para meus pacientes, porque assim, não é fácil não. Autoconhecimento é um mergulho, eu digo por mim mesma, que dói, é um ato de coragem, mas ele é libertador. Porque a gente acessa coisas quando a gente mergulha dentro da gente que a gente não queria ver, que a gente não tinha nem consciência que existia. A gente acessa dores, mas aí vem o que te fere e te cura. É o assim que que a gente tiver. consegue Exatamente. ressignificar, Exatamente. né? Eu fiz uma associação. Essa foi minha ressignificação. Eu fiz a Isso, PTI Brasil. isso, e você Mas eu. ajuda tanta gente, né? Eu ressignifiquei também, Marília. A menina de 6 anos ressignificou fazendo. Eu fiz distúrbio de coagulação, eu fiz hemostasia numa época que ninguém queria. Para você ter ideia, os subsequentes, todo mundo tem lá da USP, um diploma, tipo, da residência. O meu é uma folha de papel A4. Porque enchi o saco na época do professor Elbio, né? Que era o chefe da Sim, hemostasia, sim. hoje é Paula. Eu falei assim, eu quero fazer isso. Ele olhava para mim e falava, Baiana, por que você quer fazer coagulação? Eu falei, eu não sei, mas eu quero. E aí, colegas me diziam, vai ganhar dinheiro, porque eu, né, na onquematologia e tal. Eu falei, gente, eu vou fazer porque eu quero, eu sei lá por que eu quero. Eu quero, eu gosto, Não, e eu eu vou posso falar que estudar. você tem uma paixão, porque o pessoal da hemostasia, gente, para quem não conhece, mas eu lembro, doutora Patrícia, a doutora Ana Clara Nise, a doutora Marina, o pessoal de hemostasia, ai, como é que é o nome? Doutor. Ai, da Unicamp também, Eric. ele é maravilhoso. Doutor Eric. Vocês têm uma paixão quando vocês falam de hemostasia, É quando vocês porque é falam das coisas do propósito, paciente. né, Marília? Eu acho que assim, o propósito se banalizou muito, mas ele existe. Você ressignificou sua dor com um propósito. Eu ressignifiquei a minha, mesmo sem ter consciência dela, com um propósito, né? E eu acho que é isso que move a gente, e é isso que faz a gente olhar o paciente diferente. Claro que não precisa ter uma história como a minha, né? Acredito que Marina e Eric ninguém tem, mas assim, foram outros motivos que colocaram aquelas pessoas ali e o quanto que essas pessoas ajudam tantas pessoas, né? Demais, E demais, assim. transforma com a ciência. E eu acho assim tão importante assim. Eu tenho um link com a BHH, né? A gente, graças a Deus, tem amigos lá. E eu sempre tô conversando com eles. Eles vieram conversar comigo sobre essa temática da doutora Sandra. O que que você quer ver de PTI no Emo? Vamos tentar Eles levar fazem o mais emo coisa. sempre no meu aniversário. Eu já falei, a gente tem que mudar essa data. Não, o meu é dia 18, né? E começa Não, o dia meu 23. é sempre no mês É do no emo. dia. Mas você tem que ir, viu? Você dá um jeito de ir. Vai Eu vou comer me bolo lá. organizar. Eu vou me organizar para voltar e ir pro emo. Mas eu acho isso muito interessante, porque
a gente vê, e aí eu tô falando porque eu participei da reunião da Hemorrede, a gente vê um movimento novo nascendo, assim, na própria hematologia no país, de outro olhar, sabe? A gente Uhum. vê um outro olhar nascendo, não sei te explicar o que eu senti naquele. Mas a reunião da Hemorrede foi para falar também da imunoglobulina, que é Sim. um dos nossos tratamentos de resgate. Uhum. A gente estava numa crise muito E forte que ano nem sempre o passado, acesso é fácil, né? Nem não é sempre. fácil. E a gente está nessa luta para que a Hemobras produza imunoglobulina finalmente, porque a gente tem insumo, mas não tem produção. Então a gente não consegue fazer, manda lá para fora, paga o dobro, que eu acho surreal esse mecanismo da imunoglobulina no Brasil, mas a gente está na luta, não é uma coisa. As pessoas têm que entender, você sabe melhor do que eu. É uns processos e envolve pesquisa científica, envolve dados, Sim, envolve muita coisa. E a gente está nesse processo aí por essa luta. E nessa reunião eu percebi essa humildade que você falou, sabe? Esse olhar diferente de pessoas. Estavam todo mundo lá, a diretoria da BHH, doutor Dante, com uma visão assim de lutar mesmo pelo paciente, pelo melhor acesso, porque a gente ficou. Você sabe que você tem acesso a isso também, você está no sistema. A gente ficou refém de uma imunoglobulina sem registro na Anvisa durante a sim, pandemia, uma imunoglobulina que não era reconhecida por nenhum órgão oficial de nenhum país que vinha da China, e não é porque era da China, porque tem sim. imunoglobulinas boas que vêm da China, mas essa específica não tinha registro, nem na FDA, nem na Europa, não tinha registro aqui, e a gente teve que aceitar como paciente, por isso no braço, num momento crítico do país, porque foi o que foi Era o ofertado e que é o que nós tinha, né? temos era o que tinha. E a gente sabe que teve muita reação alérgica, muito anafilático, muita coisa aconteceu, porque a gente tem acesso aos pacientes também de imunodeficiências primárias, a Sim, gente é tudo amigo, né? E eles são muito mais sim, dependentes da imuno. Então, a gente vê esse movimento dos, porque é um movimento que nasce com vocês. Assim, a gente faz a nossa parte de associação, mas a gente vê que na frente estão os hematos. Vocês uhum, estão lutando de uma forma assim que até emociona da gente ver, porque não é toda especialidade que a gente vê os médicos lutando assim, lado a lado, pela mesma causa ali. E a gente está mudando essa realidade. A gente conseguiu agora. Eu recebi um documento. Eu nem coloquei, eu vou te falar, Patrícia, porque é tanta coisa no Setembro Roxo, que eu falei, uhum. eu vou deixar para a semana de outubro. Mas eu recebi uma resposta do Ministério da Saúde que foi revogado o pregão da compra da imunoglobulina sem registro. E a partir da data de agosto, só pode se comprar imunoglobulina com registro na Anvisa nesse país. É um ganho importantíssimo, né, Foi Marília? Eu feito acho que é um isso. novo pregão. E foi uma luta que vocês encabeçaram até mais do que nós pacientes. Então, é assim, é importante que eles saibam disso, que a gente reconheça em você e nos outros hematos de hemostasia essa importância que vocês têm, porque muitos reclamam dos médicos, porque meu hemato é... E eu falo, tá, mas se seu hemato não é bom, procura a tua opinião. A gente tem o É. nosso hemato 10 aqui, a lista imensa Eu de médicos acho que a bons. segunda opinião, ela é sempre válida, né? Assim, eu acho que a gente, como médico, até estando muito seguro da nossa conduta, né? Assim, o paciente está ali angustiado e nem sempre passa, né? Por não confiar, né? Por exemplo, essa paciente, em momento algum eu senti que ela não estava confiando na minha conduta, Não, mas era não a paciente que estava no sofrimento profundo, numa jornada, assim, já eu falei, poxa, vai lá, procura a Marina, sabe? Eu sugeri. E ela até me retornou, a Marina falou, não, Patrícia, a conduta é essa. Eu falei, não, mas, sabe, assim, chega um momento, e para mim, Marília, de coração, eu não me senti menos, não. Para mim importa o bem-estar da pessoa, sabe? Como eu tenho é pacientes porque que você é vêm uma para boa mim médica. É porque você é uma boa médica. e que falam Você assim, não. eu tenho plena consciência do meu valor, do quanto que eu me dedico, do meu conhecimento, sabe? Então eu acho que a gente precisa entender que juntos nós somos mais mesmo.
E assim, duas cabeças pensando no caso que é difícil para o cara que está nos Estados Unidos, que é difícil para o cara que está na Itália, que é difícil para todo mundo, gente. A gente discute junto. E eu acho que isso que você falou da humildade é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, lá fora, quando eles apresentam lá nas conferências os casos, né? Eles sempre apresentam casos difíceis, claro. E aí, o doutor, por exemplo, o doutor Rodigreiro, que é da Itália, ele fala, não, aí aqui, não, e aqui eu tive que chamar o doutor Cutter. Tipo, Exato, isso no Brasil a ele gente não chamou, tem não tanto, tem tanto. E né? assim, o cara da Itália chamou o cara dos Estados Unidos, o cara dos Estados Unidos chamou o cara da Inglaterra, porque ele também não estava tendo essa visão. E eu perguntei pro Dr. Coulter, imagina, o Dr. Coulter tem 70 e poucos anos, acho que 80 quase, e ele é considerado um dos pais da PTI moderna e tal. E eu perguntei para ele, Dr. Coulter, você se ofende quando alguém pede uma segunda opinião? Ele, não, eu tenho uma lista de segundas Eu opiniões. Quando alguém também. precisa, eu indico, eu tenho uma lista. E aí você vê a diferença do bom médico, que além de não se ofender, é igual você, pensa, não, esse caso, eu preciso de mais uma opinião, eu preciso de um olhar multidisciplinar, ou então outras visões aqui, um reumato, às vezes, alguém que venha com Exato. outro. Eu acho linda, Marília, a Eu multidisciplinaridade. também, eu Assim, eu acho sou que apaixonada pela multidisciplinaridade. eu acho Eu digo, também. gente, eu aprendo com o paciente, eu aprendo com outro especialista, eu aprendo com o enfermeiro, eu aprendo com o técnico, eu aprendo com o farmacêutico. Eu tenho, para você ter ideia, a madrinha do meu segundo filho, eu já estava aqui na Bahia, é uma enfermeira de lá do HC, de São Paulo. Se tornou minha grande amiga, assim. Então, eu penso que a gente precisa entender que a multidisciplinaridade não diminui a gente em nada. Até porque o colega, às vezes, ajuda a gente a olhar por um ângulo que a gente não estava conseguindo ver. E não é porque a Sim. gente não sabe o assunto, é alguém que está de fora, Não, que às vezes não tem aquela relação que já está muito vinculada ao paciente. Porque nós somos humanos, por mais que a gente, né, claro, coloque a relação médico-paciente, mas existe também uma relação de afeto. Para mim é muito difícil não construir uma relação afetiva com meus pacientes, sabe? Então, isso é muito, às vezes desafiador e a gente precisa de alguém que fale assim, olha, é isso aqui. E não é porque você não sabe, né? não, Então, porque você estava olhando para o outro lado, exato. e aí você não olhou para aquele lado. É isso, é. E isso é em qualquer profissão, na verdade. A gente tem isso em outras profissões. Eu acho que é uma coisa que está mudando. Eu sinto que está mudando, assim, pelos contatos que eu tenho, assim, e principalmente a sua geração de médicos, sabe? Essa geração mais nova, assim. Eu sinto que está mudando. E eu acho importante essa mudança, Eu tenho mas tentado plantar isso, né, nos não, meus alunos de faculdade. Eu fiquei ligada à residência lá no HC em São Paulo, depois aqui na UFBA por 8 anos. Pedi minha exoneração em 2021 da Universidade Federal, do Hospital das Clínicas aqui, porque eu queria ir para a graduação. E hoje ah, eu sou professora do 7º semestre, com muito orgulho. ai, Ensino que as legal. crianças, os meninos têm 20 anos, assim, tem idade para ser meus filhos. E eu ensino muito a eles o quê? A fazer história, exame físico e construir a relação empática e de não julgamento, né, com o Isso é paciente. outra coisa importantíssima. Você falou agora que a gente falou na outra live, a importância do exame físico, a importância da anamnese na PTI. Eu vi, Porque gente, eu vi. Não adianta pedir o PET-TC, né? Eu digo porque é muito conhecido. Não adianta fazer o mielograma, a biópsia de medula, pedir plaqueta reticulada e de repente você não escutou o paciente. Porque eu falo para os meus alunos, eu digo assim, gente, 50% do sucesso terapêutico é aquele paciente, primeiro, entender o que está acontecendo com ele, isso vai impactar na adesão ao tratamento, o porquê que ele está usando, por que foi proposto aquele exame e foi proposto aquele tratamento, e ele se sentir escutado, isso muda o jogo. Então não adianta, porque ele vai sair com a sua prescrição, o seu pedido de exame, ele vai olhar para o papel e não vai eu vou fazer, ser muito e não sincera. vai Eu vou ser seguir. muito Ele sincera vai para o agora, Google, Roberto. ele vai para o Instagram e vai ver lá o que está escrito. Eu, eu, eu sou uma pessoa que, se eu não me sinto ouvida e segura na primeira consulta, eu não volto. Aí eu mudo, eu vou para outro médico. Então, eu já troquei de ginecologista 3 vezes. Mas é isso. Porque eu não. Aí, na última agora que eu fui no começo do ano, eu amei.
Assim, ela é uma obstetra também. Eu amei a abordagem dela, amei. Ela já falou sobre possível pré-menopausa por causa da minha idade. Ela falou, já vamos trabalhar isso, a gente vai evitar isso, vamos fazer uma suplementação natural, alimentação, não sei o quê. Você é vegetariana, que legal, vamos ver suas vitaminas. Ela já me pediu uns exames que nunca tinham me pedido. Ela já foi falar, vamos fazer uma investigação disso, disso, disso. Ela me deixou tão. E ela falou, mas como é que você se sente quando acontece isso? Quando acontece isso? Você Isso, tem isso? Você tem calor? Ela fez perguntas que normalmente não me faziam. E nossa, eu faz. criei aquela conexão. Então, assim, eu vou com ela pro resto da vida. Assim, e foi difícil, porque a minha gineco mesmo, ela foi embora pro Nordeste, ela voltou depois de um tempo. Então, eu perdi ela. E aí, e aí fica difícil fazer É, acompanhamento, gineco tudo. por tela é difícil. Difícil. Então, aí eu falei, caraca, porque eu tinha uns 15 anos com ela. E eu falei, tá, e agora eu vou ter que começar do zero. Mas com esse outro olhar agora de associação de apoio, de presidente de associação. Então, se não criou aquela conexão, aí eu É, falo, nós somos seres dependentes de conexão. E somos. de conexão verdadeira, do olho no olho, né? Porque hoje a gente vê muito. Eu tenho um filho mais velho que fez 13 anos e tem muito pouco acesso à rede social, ele nem tem Ainda- Instagram nem nada, a gente Ai, que preserva bom. muito. Até porque meu marido tem uma pós-independência tecnológica como neurologista, enfim, então aqui em casa a Olha, coisa é meio diferente, mas por quê? A gente está perdendo isso aqui, tá, entende? tá E perdendo. assim, os danos têm sido muito grandes, principalmente para os mais jovens, né? Então, se a gente chega, eu falo para os meus alunos, toda vez que eu recebo uma turma nova, eu falo assim para eles: vocês são a geração da tecnologia, da inteligência artificial. Em breve, o paciente ele vai entrar, ele vai preencher os dados e a inteligência artificial vai dizer assim: use isso, use aquilo. Já tem É, isso, né? Na já estratificação tem, de risco cardiovascular meio que já tem. já Só tem. que cada pessoa, ela não é só aquele problema, ela é um indivíduo único, que envolvem aspectos outros do corpo físico, de hábitos de vida, de crença, de construção do, né, Do ser. biopsicossocial daquela pessoa e emocional daquele indivíduo. Então, os médicos, eu falo para eles, se vocês querem ser médicos, vocês precisam querer construir uma relação empática. Vocês precisam querer segurar na mão do paciente. Ou então mudem de profissão. Porque o resto, a máquina vai fazer melhor, em breve. Essa é a diferença. A diferença Então, é o toque humano, é o toque humano, é a eu humanidade. Porque falo a para toda a máquina, turma ela que eu vai. recebo, de Júlia, aluno se na, você vai na no Baiana. chat repetir e pergunta o que que é PTI, que eu já fiz essa experiência, vem uma resposta qualquer ali, bem simplificada. Aí você pode melhorar a pergunta. Por favor, utilizando bases de dados do FDA, não sei o que, sei lá, você melhora a pergunta. O que é PTI? E aí vem uma resposta que é quase um tratado Você sabe que eu de nunca doutorado. entrei? Eu nunca entrei assim, né? Um Olha, vou aluno te meu falar. morreu de rir. Ele falou assim: como assim, pro? Eu Não, falei: meu filho, eu sou espírito legal. de velha, dinossáurica. Não, é Mas legal para eu você. preciso entrar. Para você conversando né, com o sistema e ir vendo assim. E aí eu perguntei, eu fiz uma pergunta bem capciosa. Falei, existe associação de PTI no Brasil? E aí ele deu uma resposta meio vaga, falando da gente, mas não sabia. E aí eu falei, não, então, aí eu falei, não, eu vou ensinar o ChatGPT, porque a gente existe, se alguém for procurar a gente no ChatGPT, Uhum, tem que achar a gente. E sim. aí eu coloquei a gente lá. E aí eu expliquei, não, existe uma associação, tem um site, não sei o que, não sei o que lá, tem uma aliança internacional, o site da aliança internacional. Expliquei tudo bonitinho para ele. Aí ele me pediu desculpa por não saber. Eu achei bem. Eu confesso que eu sou resistente, Marília, ainda a conversar com a máquina, né? Não, eu não acho que você tem que Eu tenho espírito de perguntar. Eu não velha, acho que você tem sabe? que perguntar assim, estou doente porque eu estou sentindo isso. Não façam Não, isso no chat mas essa é GPT. a realidade hoje, né? Então, assim, até para Não, conhecer, meu marido já me falou, você precisa entrar para ver que existe, para sim. ver como que é. Não, por exemplo, eu tava procurando gente, uma coisa besta, uma receita de bolinho. Mas eu queria uma receita muito específica que no Google eu não estava achando. E aí eu escrevi para ele, bolinho de chuva. E eu escrevi exatamente a receita que eu me lembrava. Eu queria uma receita de bolinho de chuva, mas que usa isso, e não usa isso, e usa óleo, não usa manteiga. Sabe umas coisas?
qual é essa receita? Ele achou a receita. É. Então, Então, é uma coisa muito doida, assim. Eu fico preocupada, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma vertente muito boa também, humana, vindo na contramão disso tudo, e que vai manter, eu sabe? acho Eu que é a nossa sinto, oportunidade de manter o nosso lado humano. eu Eu vejo como uma acho, grande oportunidade de manter a nossa humanidade, eu né, acho em que meio a pode ser toda essa uma tecnologia. soma. Eu acho que a gente pode, a gente fazer a tecnologia trabalhar para nós e com o nosso lado humano e não o contrário. Eu acho que dá para ser assim. A gente está com a faca e o queijo, né? Então não vamos deixar Sim. sem a faca e o queijo. É isso, Mas porque a máquina vai saber muito mais, sabe muito mais que a gente, sim, porque ele busca tudo ali no PubMed, né? Então sim, eu falo para eles, qual vai ser o diferencial? Avaliação personalizada. exato. É você, que é o que a gente já faz, é entender a literatura, entender o que estão nas diretrizes, né, internacionais e Sim. brasileiras, e a gente não pode colocar o paciente dentro do guideline. A gente precisa Não. utilizar a medicina baseada em evidência para entender o que de melhor ela tem para oferecer para aquele paciente Porque especificamente, porque cada ser é único. o paciente no consultório, ele não é o paciente da pesquisa, ele é o paciente Exato, do consultório. Então não dá para tratar ele como uma estatística ou então uma porcentagem ali. Então se exatamente, 30% refere dor aqui, então é isso. Não, mas o seu paciente, ele não tá ele não fez parte dessa pesquisa, ele não estava exato. lá. E é um grupo muito selecionado, né? Que não é, eu acho muito bacana os estudos de vida real. Porque Sim, eles trazem mais à luz, assim, o que a gente vê no dia a dia. E sim. aí, assim, Bom, ó, gente, a live já passou do horário, obviamente, né? Claro, sempre acontece isso. Mas eu queria terminar com uma pergunta, assim, porque agora é o resumão da live, né? uhum, Então, porque é a pergunta que, assim, todos eles fizeram umas 30 perguntas parecidas sobre isso. O que você indicaria, então, como hematologista, mas, claro, com o seu conhecimento, de psicossomática, para tratar? Como hoje um paciente de PT lida com a fadiga, tanto física quanto emocional? O que ele pode escolher fazer para lidar? Porque eles acham que é uma fórmula, que é um remédio, uma pílula, não. e não é. Infelizmente ainda não, né? Eu acho que o que é que eu percebo na minha prática, tá? Quando o paciente sente que a fadiga ela existe, ela é validada, é porque ele já começa a melhorar. Não é que desaparece, gente, a fadiga, mas assim, o acolhimento ele já traz um conforto, principalmente na fadiga emocional para aquele paciente. E aí vem os pilares. Uma boa noite de sono, higiene de sono. É a gente tentar fazer uma rotina de sono, desvincular de tela, de rede social, de WhatsApp, pelo menos 2 horas antes. E aí vai muito de cada um, né? Eu faço meditação, eu gosto de um olhinho essencial de lavanda. Vai depender muito do que. Às vezes a pessoa quer ler um livro. Então, assim, preparar aquele momento do sono como algo que vai proporcionar o descanso. E se a pessoa, as insônias existem, principalmente nesse momento todo que tem um diagnóstico, a fadiga física, a fadiga emocional, buscar ajuda. Não tem problema. Não é que a gente vai medicar, usar medicação para dormir para todo mundo, mas às vezes cabe naquele momento suporte, uma avaliação com o psiquiatra, que é uma especialidade que um monte de gente ainda tem um monte de preconceito, mas Sim, o psiquiatra, ele é o melhor especialista para ajudar, por exemplo, na melhoria da qualidade de sono. Outra coisa, alguns pacientes eles não dormem bem porque eles têm apneia obstrutiva do sono. É olhar para essa falta de sono de uma forma física e de uma forma psíquica e buscar ajuda em relação a isso, mas cada um de nós a gente já pode implementar coisas simples que impactam. Então, assim, a questão das telas é muito importante. Para o adulto, imagine para adolescente e para criança. Né? Porque existe a própria luz do celular, que afeta do tablet, ela todo. hiperexcita o cérebro, exatamente. Né? Isso já tem documentação, né? Eu acabo entrando nisso porque meu marido é um profundo Sim. conhecedor dessa parte. E assim, então, esse é um primeiro pilar. O outro pilar que você falou, Marília, é a atividade física. Com a atividade física, a gente libera substâncias do bem-estar. Então, aquelas substâncias que
que a PTI traz para a pessoa, né, aquelas citocinas mais inflamatórias, que até podem dar, eventualmente, esse desânimo também, essa sensação de desmotivação, né? A gente não tem, lembrando, gente, a base fisiopatológica muito bem estabelecida, mas a atividade física tem benefícios, assim, indiscutíveis. E no que diz respeito à fadiga, né? Você mesma deu seu testemunho aí, mas os pacientes trazem esse relato. Porque durante a atividade física, a gente libera substâncias que vão agir meio que fazendo esse contraponto. Então, buscar uma atividade física que você goste. Ah, eu não gosto de nenhuma. É porque não conhece. Eu, assim, eu não sou uma pessoa de musculação, mas eu adoro yoga. Com a idade agora, eu retomei o Pilates, né? Eu Vocês não gosto vão, muito de Pilates. vocês não vão me ver na academia, mas assim, eu faço atividade física, né? É uma Então, caminhada. A gente até fala, porque eles falam das plaquetas, né? Dependendo da plaqueta, eu não posso fazer uma coisa mas de muito ativa, impacto, né? de De impacto. impacto, mas Mas atividades uma físicas caminhada, leves, pode. mas A pode depender do nível de plaqueta, você pode fazer um hidroginástica, você não vai pular na piscina, né? sim, você Natação, vai descer você não vai pular tranquilo. de cabeça na piscina, você desce com cuidado. Então, essa orientação médica do hematologista, porque aí depende de cada caso, é muito Muito importante para ver o que importante. é que você pode fazer de atividade física e colocar aquilo como rotina. Ah, eu não gosto, eu tô. É naquele dia que você precisa ir. Claro, se você tá com dor no corpo, você não vai se machucar para ir. Mas você pode fazer uma caminhadinha leve, de 10 minutos que seja. Eu não gosto, eu vou falar pra você, eu odeio musculação, eu faço há 20 anos. Desde que eu era adolescente, eu faço musculação. Aí fala, mas um dia você se apaixona. Mentira, faz 20 anos que eu odeio e faz 20 anos que eu faço. Porque Mas você senão eu toma não banho, consigo. escova o dente. Eu falo para os pacientes, eu falo, gente, É, tomar banho, escova o dente. Qual é o outro impacto da atividade física, né? A PTI não protege de trombose. Eu nem me lembro, eu acho que eu fiz um post sobre isso. Eu nem me lembro sim, não, não exatamente, eu acho que eu protege. fiz. É, Mas não perfeito. protege, inclusive aumenta o risco por ser uma doença da Sim, autoimunidade, né? sim. Em torno de 2 vezes. Então, na hora que eu faço atividade física, eu não posso me preocupar só com o sangramento do meu paciente com PTI. Eu preciso controlar fatores de risco cardiovasculares, especialmente acima dos 40 anos. Eu preciso garantir que o colesterol tá bom, que a glicemia tá boa, que a pressão arterial é bem controlada, que esse paciente ele tem um peso adequado, a circunferência abdominal, porque a PTI associa-se sim a um risco trombótico aumentado, né? Então, a atividade física, no que diz respeito à fadiga, ela vai ajudar, vai ser mais um pilar nessa melhora. Outro pilar é a alimentação. Então, assim, uma alimentação anti-inflamatória. O que que é? Eu digo para meus pacientes, o que é a alimentação anti-inflamatória? A gente é beber Porque água. parece uma coisa muito do outro mundo, Nada, é né? beber água, é comer grãos. Aqui, né, no Nordeste, que o pessoal adora um feijão cheio de carne seca, linguiça, etc. Bacon. Eu falo, gente, faz no dia a dia, faz o feijão com tempero, fica bom, porque na minha casa é assim. Carne magra, grãos, vegetais, frutas. Ah, vai morrer porque comeu um hambúrguer, porque comeu uma pizza, né? Porque comeu Não. uma fritura? Não, mas é no dia a dia buscar uma alimentação mais saudável. Isso é uma dieta anti-inflamatória. E E ela, mais uma evitar vez, industrializado, né? existem Evitar o embutidos que vem em saco, industrializados, o que vem em exatamente. lata, essas coisas, né? Então, a gente consegue, dentro da realidade de cada um, dentro da condição financeira de cada um, dentro do gosto de cada um, a gente consegue construir uma alimentação mais saudável. Agora, isso é hábito. E hábito é difícil. É difícil. Mas se a gente coloca aquilo ali por um mês, pelo menos 21 dias, a maioria das pessoas vai conseguir aderir àquilo Não, ali, principalmente quando começar a fui perceber os benefícios no corpo. a melhora. Eu fui mudando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Hoje eu sou vegetariana. Que nem eu parei de beber refrigerante faz 20 anos, então eu já não bebia mais. Na realidade, bebidas gaseificadas, eu não bebo. Assim, Uhum. porque eu sei que me faz mal. Eu sei, eu sentia que me fazia mal. E aí agora eu sou vegana. Há uns 3 anos já, acho que. Mas antes de eu ser vegana, eu fui parando, entendeu? Eu fui parando, fui parando. E realmente, cada um é cada um, gente. Não tô querendo pregar nada, Mas mas depois que eu existe um tirei. bem-estar com a mudança de alimentação. Nossa, Na depois que eu tirei a carne da disposição, minha em tudo. vida, é impressionante. Assim, até minha pele melhorou. Depois que eu parei de comer, porque
você não come só a carne saudável, bonita, não. Você come muita carne que não é tão Exato, saudável. Salame, presunto, todas essas coisas no dia a dia que a gente acha que, mas é só um pouquinho. Mas se você come todo dia esse pouquinho, isso vira o hábito ruim, né? É o seu hábito ruim. Então, eu é, sinto isso também, que a alimentação impacta, porque na segunda-feira é o dia que a fadiga tá mais forte, porque eu comi besteira no final de semana. exato. Então, isso é muito importante, é um pilar muito importante. O outro, que eu já mencionei aqui, é a psicoterapia. Eu sou super suspeita, né? Por mim, eu sou assim, o autoconhecimento me trouxe transformações profundas. Inclusive, Pra mim me também. deu a coragem de entrar no conhecimento da psicologia analítica, né? Porque é algo realmente disruptivo, né? É assim, quando quem olha o meu currículo fala assim, nossa, eu fui fazer o quê na psicologia analítica? Estudar Jung, né? Sincronicidade, energia psíquica, complexos. Então, mas foi meu autoconhecimento que me mostrou, né, que era uma E é por isso, paixão que eu e é tinha por que isso eu que você não. tem esse olhar diferente no paciente, doutora Patrícia, porque você tem você tem o complemento que em muitos faltam. E aí, quando eu falo falta, não é que falta no hemato com o paciente, falta com ele mesmo. Exato. Porque a gente Porque se dá ele para o não tem, mundo aquilo que a gente a tem. gente tem. Se ele não tem com ele mesmo, ele não vai ter. Se ele não se percebe com um problema, ele não vai ver o problema no outro. Exato, a gente enxerga aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, toda vez que a gente mergulha dentro da gente, a gente consegue se tornar melhor para o outro. Eu digo Com assim, o meu certeza. processo de autoconhecimento tem sido, porque é um contínuo muito libertador para mim. Sim. E assim, é por mim e principalmente por meus filhos. Eu vou tentar não reproduzir padrões, que não é porque eu tive um pai e uma mãe ruim, muito pelo contrário, mas são padrões às vezes transgeracionais, culturais, né? Então, e claro que eu vou olhar meu paciente diferente, lógico. E aí entra um pouco a minha história de vida. Tem gente, tem colega assim, né, que faz trombose que fala, poxa, eu adoro tratar e tal. Aí eu falo, caramba, eu gosto de prevenir, gosto de evitar. E vem muito do que eu vivi na pele com minha mãe, né? Então, o sangramento, o que eu puder fazer para evitar o evento hemorrágico, eu estou honrando minha menina de 6 anos, que viu um sangramento com 6 anos, grave, né? Então, eu acho que tudo que a gente coloca no mundo fala um pouco da gente também. E a gente está Eu acho. em eterno aperfeiçoamento, né? Eu acho que isso também é uma coisa que às vezes a gente tem os grupos e às vezes eu sinto alguns comentários muito pesados, porque aquele médico, não sei o que lá. E aí, às vezes, é um médico que de outros 8 pacientes só recebeu elogio. E aí, para aquela pessoa. E aí eu puxo a pessoa para conversar particular e falo, será que ele não estava num dia ruim? Será que ele não estava passando por alguma coisa difícil na Ou família, na casa será que dele? você não Ou será que trouxe algo você que estava na sombra dele, que ele não não conseguiu estava lidar, ou será né? que você não estava num dia bom e aí não bateu a energia? Porque esse médico que você não gosta, tem 8 pacientes que acham maravilhoso. Então, assim, calma, dá mais uma chance, vai de novo, não larga o tratamento, porque aí, quando é médico de uma cidade só, né, aí quer largar o tratamento. Fala, não, calma, ainda não é hora, porque às Isso. vezes ela só não tá, é um ser humano. Eu acho que esquece também, às vezes, que vocês são humanos. Isso, que às vezes a gente está ali acolhendo a dor da pessoa com uma dor muito profunda da gente, né? Porque coisas Sim, acontecem com a gente também. sim, A gente passa por desafios muito dolorosos, sim. né? E a gente precisa deixar a nossa dor fora do A, consultório e nem a sempre a PTI gente não. consegue, É. né? A PTI, nem tanto você vai ver, mas quando você falou do caso do sangramento quando você era criança, da sua tia. Mas, por exemplo, a gente vê muito hemato que lida com câncer, às vezes, nele mesmo. No Exato. meio do. Então, ele é um hematologista, ele trabalha com isso, ele entende do sangue e às vezes vem uma leucemia nele. E aí ele tem que dosar, Eu, porque por aí. exemplo, Marília, eu, assim, na minha formação, na parte de coagulopatia, eu até poderia atender criança, sabe? Mas eu não atendo. Assim, é algo que me mobiliza muito a criança. Eu sempre caminho para o hemato, que atende, Marina atende criança, algumas crianças, a depender do caso, né?
da idade, mas eu dou todo o suporte pro primato pede, sabe? Assim, tipo, criança. Aí me chamou pra ver recém-nascido, eu falei, gente, eu vou sentar e vou chorar em cima do recém-nascido, eu não tenho a menor estrutura, sabe? Eu não vou conseguir ser imparcial ali, porque a Sim, criança é porque algo que me você mobiliza já tem, muito. porque você passou por isso quando você tinha 6 anos, então é Exato, uma coisa que isso funciona, antecede ter meus filhos, percebe. né? Então, assim, a psicoterapia eu acho que ele é um pilar, porque o autoconhecimento, ele vai ajudar não só a gente reconhecer gatilhos, né, como você mencionou Sim, o seu, de uma forma mais profunda, mas sim, também vai ser um lastro, vai ser uma mão nos momentos de tempestade durante com o certeza, curso da doença e o tratamento. com Eu percebo que os certeza. pacientes que seguem com um bom psicoterapeuta, eles conseguem lidar com os desafios da doença e do tratamento de forma muito mais suave. E é engraçado, né? É impressionante como as plaquetas acabam melhorando. Sim, Viés meu, tá? Não tem isso publicado, tá. mas assim, eu percebo que os Não, pacientes, super entendo, eles super têm entendo. outra. Gente, eu não sei explicar. Por isso que eu falei pra Camila, né? Essa psicóloga, eu falei, Mila, a gente precisa fazer uma série de casos. Eu preciso de você com isso, né? Porque ela é psicóloga, eu não sou psicóloga. E assim, porque isso existe no consultório. E se você perguntar para os hematos, você convive com hematos de tudo que é canto do Não, mundo, mas é verdade. existe. Você como paciente, você que conversa com tantos pacientes, Eu conheço um gente, paciente que tem um antes e um depois do tratamento psicológico, da isso, terapia. então eu digo, a terapia não vai curar a PTI, não é sobre isso, é irresponsável dizer isso. Não, não é Mas sobre ela isso. vai te ajudar, inclusive, a se sustentar, e como a gente está lidando com a doença da autoimunidade, eventualmente sustentar, quem sabe, aquele número de plaquetas, né, junto ao tratamento, é assim, de uma forma que o paciente sem esse suporte, ele não consegue. A psicoterapia Exatamente. é um pilar, assim, Marília, importantíssimo. E quem está falando é Patrícia, ser humano, e Patrícia, médica, hematologista. É importantíssimo. E a rede de apoio, né? Então, quando a gente vê um igual, quando a gente, independente da situação, quando a gente enxerga alguém que vive, experiencia o que a gente vive, isso nos fortalece. E eu digo por experiência própria, porque eu sou mãe neurotípica do meu filho caçula. Assim, as doenças raras, assim como a neurodiversidade, ela traz uma solidão muito grande Muito perante a sociedade. grande. E quando você tem essa rede de apoio, eu falo para minha mãe, né, para minha irmã, para os meus irmãos, ninguém sabe o que eu sinto algumas vezes quando, por exemplo, meu filho tem uma vaga negada numa escola, sabe? Ninguém sabe. Vocês imaginam, quem sabe é aquela mãe que passa pela mesma coisa, né? Porque a gente só sabe, eu falo para meus pacientes, quando eu recebo os pacientes com perda gestacional com 38 semanas, eu falo, eu imagino a sua dor, mas eu não sei, né? Então, eu acho que esses grupos, de forma responsável, porque a gente sabe que tem grupo que acaba Uhum. atrapalhando mais o paciente do que ajudando. Ah, eu falo. Então, esses grupos, eles precisam existir. E eu acho que esses são os pilares, como você falou, e o tratamento, né? Já que é uma doença da autoimunidade, modular o sistema imunológico diminui a fadiga, nem sempre. Nem A gente não tem sempre. essa evidência porque, por exemplo, corticoide de uso crônico, dos efeitos colaterais é fadiga. Rituximab, 22% pode ter fadiga. Tem fadiga descrita com romiplastin, com a trombopag. Então, assim, né? Acho que a gente só não pode falar da esplenectomia dando fadiga. Não, acho que não. Mas Mas, isso é uma coisa assim que passa pelo atendimento psicoterapêutico, que é a aceitação. sim. Eu não estou falando para você não tratar a sua fadiga, mas eu estou falando para você aceitar que ela está ali. Porque começa com aceitar que você tem fadiga. Se você não aceita que você tem fadiga, você já está perdendo Você está para ela. lutando contra, né? Aquela história. Tem que falar assim para ela, ok, eu tenho isso. Eu Isso não é tenho isso. bacana, isso me gera dor. Não. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou te dar a Vamos mão lidar. e a gente vai suavizar a relação. Eu acho que é mais ou Exato. menos isso, de uma forma É bem exatamente. coloquial.
É fácil, não é? Eu não posso falar, eu não tenho PTI, mas eu usei o exemplo, né? Que não é escondido de ninguém, do meu filho caçula, que é neurodiverso, né? Ele tem trissomia do cromossomo 21. Então, assim, eu ouvi coisas muito cruéis que eu ressignifiquei. Quando o meu filho nasceu, eu ouvi dentro de um hospital universitário que minha carreira estava sepultada. Então, a conclusão do mestrado por uma instituição de peso como a Fiocruz, né? Eu falei para minha orientadora, ela representa para mim mais do que assim a contribuição científica do meu trabalho, é dizer para mim mesma que assim minha carreira segue. Eu desacelerei no início, mas eu nunca deixei de me atualizar, mesmo quando ele estava na UTI, com 2 anos de idade, com quadro respiratório. No intervalo eu estava com um artigo, até porque para mim é terapia estudar, mas assim, então assim, eu não tenho como dizer para você que tem PTI como você se sente, mas eu posso te dizer que todos nós temos questões e que encontrar alguém que realmente diga assim e fale, eu sei o que você sente. Nossa, gente, isso muda o jogo. Então, Marília, eu acho que só te parabenizar pela associação. Ah, obrigada, Patrícia. Você falou da solidão, foi muito engraçado, porque quando eu falo da história, por que que eu fiz a PTI, eu sempre falo isso. Eu fiz a PTI para que ninguém mais sinta a solidão que eu senti quando eu descobri minha PTI, porque eu não conhecia ninguém com PTI. E eu não achava nada sobre PTI em português, 2014. As primeiras pessoas que eu conheci com PTI não eram brasileiras, que eu achei na internet, são blogs, eram de Uhum. outros países. E aí eu falei, ninguém mais pode passar por isso. A PTI Brasil é para ninguém mais passar por isso. E eu fico tão feliz quando alguém me manda mensagem, hoje mesmo. Ah, eu estou investigando a PTI, ainda não fechei diagnóstico. Aí eu falo, então calma, você está muito acelerado. Mas tem gente que fala assim, ah, eu acabei de descobrir a PTI, faz 2 semanas que fechou o diagnóstico, eu comecei o tratamento com corticoide, que bom te achar. E eu fico tão feliz que eles acham a gente rápido agora, né? Ele não é assim. Às vezes tem paciente que fala, nossa, tenho 18 anos com PTI, acabei de achar vocês. Aí fala, nossa, podia estar ajudando já há 10 anos, que pena, né? Mas tudo bem, você achou, estamos aqui. Isso. E realmente a gente vê que é diferente. Porque eu senti muita solidão. Eu sei o que você Mas sentiu, porque eu senti você muita entende que solidão. são diferentes esferas, né? É, E assim, isso existe. Eu falo, eu tenho uma paciente que ela é muito engraçada, que ela fala assim pra mim, ai, doutora, a senhora é tão perfeita. Eu falei, minha filha, minha vida é tão imperfeita. Às vezes eu venho atender toda remendada, dou uma aula toda remendada, participo, né, de uma live, mas assim é isso. E eu acho que quando a gente coloca a nossa imperfeição para o mundo, a gente acolhe também quem está do outro lado. a gente acolhe totalmente. Doutora Patrícia, queria te agradecer. Nossa, eu não tenho nem palavra para te agradecer. Eu já queria essa live faz tempo, você sabe. A gente já estava ensaiando isso. E a Vilma falou: acabei, tem há 16 anos, achou há pouco tempo o grupo. Bem-vinda, Vilma. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você agora está na família Roxinha. A gente fala família Roxinha e todo mundo Uhum. acha engraçado, mas é porque realmente a gente se sente como uma família, a gente se Sim. apoia como uma família e tenta. A gente não se julga, o que é muito legal, que eu percebo nos pacientes. Ninguém julga, principalmente os novatos que chegam com mil questões, aí fala da vitamina Uhum. D, aí fala das coisas, e a gente não, ninguém vai, ah, você tá burro, não é isso. Ninguém julga, todo mundo acolhe. E eu fico muito feliz de ver que a gente construiu. Porque eu falo a gente, porque eu não construí sozinha, porque só eu aqui não Sim, faço uma andorinha não. Mas sim. nesses últimos 8 anos que eu tô nessa, e a gente está construindo essa história que eu espero que dure uns 30 pelo menos, aí vamos ver quanto que a minha É. vida vai durar também. Mas eu queria te agradecer por você ter aceitado a gente, desde sempre que você aceitou a gente lá atrás, já no Emato 10, por você ter aceitado o convite. E te agradecer por você ser essa médica, essa profissional com essa visão assim, total, integral, a palavra é integral do paciente,
e por você também ter o comichão de continuar pesquisando e que a gente às vezes sabe que tem gente que morre esse comichão e você não morreu, você quer continuar mais e mais e mais e mais. Eu acho É. isso maravilhoso. Então, muito obrigada de coração. Eu queria te agradecer também, né? Para mim foi uma honra. Como boa salteropolitana, eu adoro um bom bate-papo. Então, acho que a gente até Também. falou mais coisa Falou do mais que que era o homem da pertinente Copa, ao tema da live, mas eu acho que são aprendizados e trocas de vida, né? com O quanto certeza. que a gente não aprende, né, com a vida do outro o Sim, tempo com todo. certeza. E que Então, isso gente, possa se expandir, gente, né? ó, muito obrigada. A doutora Patrícia, claro que os arrobas dela vão ficar aqui. Vocês nem precisam. Porque eles sempre me perguntam isso quando acabar a live. Gente, vai estar aqui a informação da doutora Patrícia. Tem no perfil dela as informações sobre atendimentos. E essa live vai ficar salva, vai ser publicada agora. E a gente vai salvar uma versão da live para pôr no YouTube, né? A gente sempre tenta, quando o Instagram Aham. permite. Para quem não tem Instagram, tipo, normalmente é vô, avó, que quer ver a Sim, live. E aí o filho quer mandar e aí não tem Instagram, então fica no YouTube. O YouTube não tem conteúdo de YouTube, é só de live ali, sim, mas é para todo mundo ter acesso, né? Porque a gente quer que o acesso seja para sim. todos. Então, eu queria muito te agradecer e finalizar aqui um beijo para todo mundo. Gente, boa Obrigada, boa semana. noite, tá? Contem Obrigada. comigo. Um beijo, Tchau, Marília. gente. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia.